Convido a igreja a abrir suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Palavras do Senhor. Tenha fé na vida. Já ouviu essa expressão? Tenha fé na vida. Ou se não, tenha fé, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Já ouviu isso também? Fica firme, tenha fé, tudo vai dar certo. Tenha fé na vida. Essas são algumas frases destinadas a pessoas que estão passando por algum momento em que elas estão inseguras, se sentindo inseguras. São frases que são direcionadas a pessoas que estão falando assim, eu não acho que vai dar certo, eu acho que as coisas não vão acontecer como esperado. E aí o amigo vem e diz, não, tenha fé na vida, vai dar certo, pensamento positivo. No conceito popular, ter fé na vida, a pessoa que tem fé é aquela que acredita que as coisas vão dar certo. A pessoa que é, no conceito popular, alto astral, a pessoa para cima, ela acredita no melhor dos outros, no melhor dos desfechos, na melhor solução. É uma pessoa com pensamento positivo, é uma pessoa que normalmente tem boa disposição e nós chamamos ela de uma pessoa otimista. É uma pessoa otimista. Uma pessoa saudável emocionalmente, normalmente tem fé na vida. A pessoa que é saudável emocionalmente, normalmente, ela está entusiasmada com os projetos nos quais ela está envolvida e ela enfrenta os desafios do dia a dia com otimismo. Por isso, é muito comum cristãos e cristãs confundirem fé com atitudes positivas. Porque a fé tem a ver com pensamentos positivos, mas a fé não é otimismo. É diferente, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre uma fé madura, não meramente um pensamento positivo em relação aos seus desafios, mas uma fé no Senhor Jesus. O verso 1 desse texto que nós lemos, Raimundo, ele diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Então é uma pessoa positiva, por isso que se confunde fé com otimismo. A pessoa está para cima, ela tem convicção das coisas que vão acontecer, ela tem certeza. Aquele que tem certeza do que se espera e convicção de coisas que ainda não aconteceram, é alguém confiante, é alguém otimista. Vocês concordam comigo? É uma pessoa segura das coisas que estão acontecendo, ela é positiva, né? É uma característica importante para o atleta das Olimpíadas. Ele tem que ter um certo nível de confidência. Eu vou dar esse salto e eu vou conseguir, né? Eu vou jogar o ping-pong, eu vou jogar o tênis, eu vou correr e eu vou conseguir. E a pessoa tem ali um otimismo, ela tem uma expectativa boa de que as coisas vão acontecer. Mas o autor da carta aos Hebreus, que a gente não sabe ao certo se foi Paulo ou não, inspirado por Deus, ele toma o cuidado de explicar o que é fé. Muito provavelmente porque ele sabia que as pessoas podiam confundir fé, a fé cristã, a fé em Jesus, com pensamento positivo. Então, se no primeiro versículo ele fala que fé é a certeza do que se espera, convicção de fatos que não se veem,
a partir dos versículos seguintes, ele começa a dar exemplos de homens de fé, de seres humanos que tinham fé. Ele começa a explicar o que ele entende por fé. Ele começa a dar alguns exemplos. Sabe por quê? Porque fé, e preste muita atenção, é diferente de otimismo. Fé é diferente de otimismo. Fé tem o seu fundamento em Deus, tem a ver com Deus, sempre, e não com as minhas atitudes humanas perante a vida. O autor da fé é o próprio Deus. Então eu vou dar alguns exemplos, doutor Onésimo, de fé no Senhor Jesus, de que as coisas vão acontecer, e de otimismo, para que você não confunda, porque o otimismo não se sustenta. O pensamento positivo parte da capacidade humana de olhar para o mundo de forma positiva. O pensamento positivo tem na sua essência o ser humano, ou a capacidade que eu tenho de olhar para as coisas e falar, vai dar certo. Pensamento positivo, vai dar certo. A fé, ela parte do mover de Deus na vida da pessoa, que concede as realizações para a pessoa e edifica a pessoa. A essência desta postura de fé é o mover de Deus no mundo. É o mover de Deus no mundo. A essência dessa postura não é o pensamento positivo. O pensamento positivo, Daniel, ele parte de mim. A fé parte de Deus. É dom de Deus. Para se desenvolver pensamentos positivos, o que a pessoa faz? Ela nutre a própria alma com bons pensamentos, com bons sentimentos. Ela é desafiada pelos amigos e fala, não, bora para cima. Olha o lado bom da vida. Olha o copo meio cheio. Quanto mais a pessoa se torna positiva em relação à vida, mais otimista ela se torna. Então o otimismo é assim, eu estou vendo um casal ali com 2 crianças. Às vezes é difícil, não é? O desafio de ter que trabalhar, sustentar as crianças, é difícil. E aí as pessoas falam, não, fica firme, vai dar certo, você consegue. Isso é pensamento positivo, isso é otimismo. Agora a fé, ela tem a ver com Deus. Para se desenvolver a fé, a pessoa precisa nutrir primeiro um relacionamento com Deus. Para desenvolver a fé, a pessoa é chamada pelo próprio Deus a conhecer mais a Ele e a entender o mundo à luz das Sagradas Escrituras. O pensamento positivo, ele tem a ver com essa vida. A fé tem a ver com essa vida e com a vida vindoura. É a esperança de que um dia nós seremos cidadãos do céu, vivendo uma vida gloriosa na presença de Deus. A diferença do otimismo e da fé é a base na qual a fé é fundamentada. Em Atos 16, 19, Colossenses 1, 27, é dito que Cristo é a vossa esperança, Cristo em vós é a esperança da glória. Essa manhã eu quero falar para você de coisas boas, eu quero falar de bênção na sua vida, mas eu não quero falar de uma palavra positiva, eu quero falar do autor da vida que te ama. O Rubem Alves, um poeta presbiteriano, ele fala, para tentar explicar essa diferença que eu estou dizendo, ele fala assim, a fé, ou o otimismo é quando é primavera lá fora, e aí é primavera dentro do meu coração. Isso é otimismo. Em outras palavras, quando as coisas estão indo bem lá fora, primavera lá fora, é primavera no meu coração. Isso é o Rubem Alves dizendo. A fé, ele diz assim, é quando é inverno e sequidão lá fora, mas é primavera no meu coração. Eu vou repetir. O que ele vai dizer? Otimismo é quando as coisas estão indo bem lá fora, primavera, tudo dando certo, e aqui dentro eu estou feliz, Adelaide. Estou feliz, porque está tudo dando certo. Isso é otimismo. A fé é quando está uma sequidão lá fora, é inverno, eu não vejo nada de bom lá fora, mas aqui dentro o meu coração está aquecido. Existe uma matemática da fé nesse texto. Fé é entendimento mais testemunho. Vamos falar junto? Fé é igual a
entendimento mais testemunho. Mais uma vez, fé é igual a entendimento mais testemunho. Tem dois personagens que o autor do Hebreus vai citar que tem fé, porque a pessoa tem entendimento e testemunho. Vamos ver o primeiro personagem? Abel. Abel, o texto vai dizer, era o irmão mais novo de Caim. Abel era uma pessoa cheia de fé. Ele era o filho caçula de Adão e Eva, dos primeiros seres criados, seres humanos, o primeiro casal. Abel foi chamado de justo. Abel é o primeiro homem a morrer. Em toda a história da criação, Abel é a primeira pessoa que enfrentou a morte. Ele foi um pastor de ovelhas, e o seu irmão Caim, ele era um agricultor. Abel cuidava das ovelhas e Caim era um agricultor. Por quê? Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus falou assim: a partir de agora, o homem vai tirar o seu sustento, a sua comida, com o suor do rosto. E a mulher, ela vai ter sofrimento no parto, como consequência do pecado. Não que Deus queria isso, mas porque o ser humano errou e se desviou dos caminhos do Senhor. Então Abel é o primeiro homem, ele é o filho caçula de Adão e Eva, cuidava de ovelhas. O Abel, ele sabia das histórias da expulsão do paraíso. O Abel, provavelmente o pai e a mãe falou: filho, o paraíso era a coisa mais maravilhosa, tinha árvores lindas, os leões brincavam com as ovelhas, nós, todo final da tarde, na brisa do dia, Deus vinha andar com a gente, filho, era a coisa mais maravilhosa. Eu imagino Adão e Eva contando para Abel e Caim essas histórias, e falando: mas filhos, papai e a mamãe erraram, papai e a mamãe se desviaram, filhos, porque eu tenho filhos, eu falo com os meus filhos, papai e a mamãe pecaram, tinha uma árvore que não podia comer, tinha uma árvore que se chamava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e Deus, que andava com a gente toda tarde, que era íntimo e amigo nosso, Ele falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a mamãe e o papai comeram, a mamãe e o papai comeram, e quando comeram, Deus veio procurar a gente. Deus falou: Adão, onde você está? E o papai e a mamãe, dessa vez, decidiu se esconder. Com esse Deus que nós sempre andávamos juntos, que éramos unidos, o Criador de tudo que nós vemos, nós nos escondemos dele, porque nós estávamos pelados, e nós ficamos com vergonha da nossa nudez. E então Deus falou: Adão, cadê você? E eles contando para os dois filhos, Abel e Caim. E então nós falamos: estamos aqui, Senhor. Mas por que vocês estão se cobrindo com folhas? Vocês comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí a gente confessa a Deus que comemos, e Deus, com muita tristeza, porque aquilo que Ele pediu, na confiança e na aliança, nós desobedecemos. Ele nos expulsou do jardim do Éden, e Ele colocou 2 querubins, com espadas flamejantes, cobrindo e protegendo a árvore da vida, para que seres humanos não possam comer da árvore da vida, que é a árvore da eternidade, a qual estará na Nova Jerusalém celestial. E nós saímos, filhos, mas antes de sair, Deus nos deu uma roupa. Nós erramos, mas o nosso Criador e Senhor olhou para nós com misericórdia, e Ele nos deu uma roupa de pelos, e Ele nos vestiu. O que significa Deus vestir pessoas sujas de pecado, que tinham acabado de trair Ele? Significa, dona Divani, que Deus ainda amava esse casal. E Abel e Caim escutavam essa história. Abel e Caim escutavam essa história. Eles sabiam que é com o suor do rosto que eles iam tirar o sustento, e que a vida agora seria uma vida difícil, longe do paraíso. Mas a Bíblia diz que então Abel ofereceu a Deus um cordeiro, né? Ele era pastor de ovelhas, mas a Bíblia diz que ele ofereceu a melhor parte que tinha, enquanto Caim, que era agricultor, ofereceu o que tinha. Abel ofereceu
o melhor que ele tirou com o sustento. Ou seja, o sustento, o suor, era para se alimentar. Mas Abel, que escutou as histórias do pai e da mãe sobre Deus, falou: não, o melhor que eu tenho para o meu sustento não vai ser para mim. O melhor que eu tenho do meu sustento vai ser para o meu Senhor, porque eu entendi que meu pai e minha mãe erraram, eu entendi que a gente desobedeceu a Ele, e eu amo a Ele, eu amo tudo que eu escutei dele. Ele não anda mais com a gente no final da tarde, no sopro da brisa, mas Ele nos ama porque Ele nos cobriu com peles, Ele ainda nos ama. Então o melhor que eu tirar com o meu sustento, porque ele era um pastor, ele cuidava da ovelha, ele tirava o carrapato, ele lutava com o lobo, ele alimentava, ele andava de um lado para o outro, em vez de pegar para si, ele pegou o melhor e deu para Deus. Caim, por sua vez, pegou uma parte do que tinha, não foi errado, ele pegou uma parte do que tinha, mas ele não deu o melhor, Caim deu, ele olhou lá, eu fico imaginando aqui, tá? Agora uma liberdade poética, vou pegar aqui o que eu tenho e vou dar para Deus, né? Eu vou dar para Deus. Ou seja, a Bíblia não diz que ele pegou o melhor, provavelmente ele pegou o melhor para ele, porque não é relatado que ele deu o melhor para Deus, e ele deu para Deus alguma coisa. Já comeu um bolo, hein, Ivani? Aquele pedaço, tem sempre uma parte do bolo que é mais gostosa, não tem? Tem uns que gostam da borda. Quem gosta da borda? Levanta a mão, do cantinho assim. Quem gosta do cantinho? Alguns. Quem gosta do meio do bolo? Né? Quem não gosta de bolo? Tem alguns que não gostam de bolo. Provavelmente ele pegou a parte mais gostosa para ele, e aí ele deu para Deus alguma parte, uma vez que o irmão estava dando. Então a motivação do coração do Abel era a sua fé em Deus, porque ele tinha entendimento e testemunho. Ele tinha entendimento de que Deus o amava, e por isso ele teve fé e deu a Deus, e ele dá um testemunho fazendo isso, e o nome dele está escrito nas Sagradas Escrituras. A motivação de Abel era a fé, uma atitude que alegrou o coração de Deus. Abel teve entendimento do que se estava passando com a sua família. Ele certamente tinha ouvido as histórias de seus pais sobre como era a vida no Jardim do Éden, sobre a serpente, sobre a árvore da vida, sobre a árvore do entendimento do bem e do mal, sobre a ira de Deus, sobre o castigo. Mas ele também ouviu sobre a misericórdia de Deus, que Deus vestiu eles com roupas de peles, vestiu seu pai e sua mãe depois deles terem traído ao Senhor, e também deve ter ouvido que Deus continuou procurando Adão e Eva quando soprava a brisa do dia. Então Abel teve fé, porque a equação do entendimento das coisas e o seu testemunho se manifestou na vida. Ele entendeu a gravidade do pecado e decidiu dar a melhor parte que ele conseguiu com o suor do seu rosto para Deus. Em Gênesis 3,19 é dito que com o suor do rosto Adão teria que se alimentar, mas Abel tira a melhor parte e dá para Deus. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Abel não tinha pensamentos positivos. Abel não era otimista. Abel tinha fé. E ele teve a aprovação de Deus quanto às suas obras. Deus é o pão da vida, meu irmão. Deus é a água, vida, a vida eterna. E Ele quer se relacionar com você. Ele quer falar com você, Bianca, com você, Jesualda, com você, Pastor Juninho, com você, Tiago. Ele quer andar conosco e tocar o nosso coração. Ele quer trazer fé para dentro do nosso coração. Tanto é assim que a Bíblia diz que Deus preparou para nós uma nova morada, uma cidade celestial maravilhosa, em que não haverá hospitais, nem cemitério, nem penitenciária, porque naquele lugar não haverá pecado. E aí eu te pergunto nessa manhã, você que nos visita, você que está na internet, você deseja conhecer a Deus? Você deseja conhecer, e você que já é crente, Bruno, você deseja conhecer mais a Deus? Mais? De uma forma mais profunda? Se sim, ofereça a sua vida para o Senhor. Dá o melhor que você tem para Ele. Dá o melhor dos seus pensamentos. Leva cativo o seu pensamento e suas emoções diante do Senhor desde o primeiro dia. Minha tia Maria Júnia é uma tia dessas fervorosas. E ela falava assim, eu sempre pergunto para as crianças da igreja, o que é melhor, acordar com o pé direito ou com o pé esquerdo? Daí ela fala, melhor é acordar de joelho. Melhor é acordar de joelho, dizendo, Senhor, esse dia o melhor meu, ele é para você. Amém?
Você tem coragem de fazer isso? Você deseja fazer isso? O melhor seu para o Senhor. Aquilo que Deus te deu de melhor, devolva a Ele para a honra e glória do Senhor. Por meio da fé, mesmo depois de morto, Abel ainda fala através de nós. Mas tem um segundo personagem que aparece na história, até o verso 6, que é o personagem Enoque. E agora a gente vai falar um pouquinho de Enoque. Só para entender o que é fé. Porque o otimismo não te sustenta. O otimismo depende de você. A fé é entendimento e testemunho. Enoque. Enoque foi um patriarca. O que isso significa? Um dos primeiros homens criados. Enoque, ele pertence à 7ª geração da família de Adão. Enoque é o bisavô de Noé. Enoque é o bisavô de Noé. Mas Enoque, ele não viu Noé. Enoque viveu pouco tempo para a época. Ele viveu 365 anos. Interessante, né? Quantos dias tem um ano? Ele viveu 365 anos. É pouco, porque naquela época eles viviam 900 anos. Tá bom? Depois, para você que nos visita, Deus coloca um limite para o ser humano, que é 120. Mas até então não tinha esse limite. Só 365 anos. Quando Noé nasceu, Enoque já tinha morrido? Enoque morreu? Não, né? Enoque já tinha sido levado ao céu há 69 anos. Então, quando nasce o bisneto dele, ele já não estava mais nem lá há 69 anos, depois que ele já tinha sido arrebatado. Então, Enoque não experimentou a morte. Para você que não conhece a história dele, ele não morreu. Ele foi poupado de enfrentar o dilúvio. Deus o levou para si. Na Bíblia, é interessante, né? Abraão andou segundo a vontade de Deus. Gênesis 17:1. Porém, Noé e Enoque andaram com Deus. Gênesis 5:24, Gênesis 6:9. Enoque, Abraão andava segundo a vontade de Deus, que é o nosso caso. Mas Enoque, a Bíblia diz, ele andava com Deus. O que traz à memória? 7ª geração. Quem que andava com Deus na época do Jardim do Éden? Adão e Eva. Adão e Eva, no final da tarde, na brisa do dia, andavam com Deus. Enoque, 7ª geração, teve o privilégio de também andar com Deus. Mistério, né? Ele andava com Deus, diz ali a palavra. Em Gênesis 5:22-24, é dito assim: andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E ele repete: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Caminhar com Deus é uma lembrança do Jardim do Éden, Marília, e também é uma promessa de Apocalipse. Caminhar com Deus é uma lembrança de antes do pecado e é uma esperança da Jerusalém celestial. Porque Apocalipse 21:3 diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Um dia, em nome de Jesus, Maíca, nós vamos estar na Jerusalém celestial, andando com o Senhor, sem pecado, pelo sangue de Cristo Jesus. Enoque, ele tinha entendimento da vontade de Deus, porque ele se relacionava com Deus, por isso ele era um homem de fé. Entendimento e testemunho. Como Enoque andava com Deus, Eunice, eu não sei de você, mas quando eu ando com alguém eu gosto de prosear, de conversar. Meu pai tem um campo lá em Botucatu que se chama Campo do Inca, que é um campo onde as pessoas fazem caminhada. Meu avô morreu com 92 anos. Meu avô presbítero emérito de Botucatu esteve no primeiro concílio da IPI do Brasil em 1957. Ele era um servo de Deus, temente ao Senhor, ia pregar em penitenciárias, era gideão, e meu pai caminhava com ele todas as tardes. Meu avô já tinha 85 anos e ia lá meu pai, no Inca. E eu, de xereta, vocês usam a palavra xereta aqui também? Né? Eu ia às vezes, eu era adolescente, eu queria estar com meu pai e com meu avô. E a gente caminhava no Inca, e era aquele piso gostoso, sabe?
que é macio, assim, aquele piso apropriado, se você cair não machuca, né? E a gente dava voltas e voltas e voltas naquele campo. Eu, com meus, 13, 14 anos, meu pai, com a idade que ele tinha, e meu avô já velhinho. E a gente ia andando e conversando. E eu aprendi muitas coisas, eu era muito curioso. O meu avô Mauro, ele fazia caldo de cana, né? A gente chupava a cana na chácara que ele tinha, e eu pegava às vezes a bicicleta. Naquela época era mais fácil, pegava a rodovia, não sei como meu pai e minha mãe deixavam, e eu ia na chácara. E eu chegava, meu avô mexia no monjolo, assim, né? E ficava trabalhando lá na chácara, e eu ia ouvindo as histórias. Você ouve as histórias de Deus? Toda semana, você senta para ouvir uma história de Deus? Quando a gente é criança, os nossos pais contavam para a gente, né? Mas e agora de adulto, como que a gente faz para continuar ouvindo as histórias de Deus? Você ouve pregação em podcast? Você participa de uma célula? Você vem no culto de domingo? O que você faz para andar com Deus durante a semana? O que você faz como Abel para dar o melhor do que você tem para Deus? Porque isso é fé. E isso você pode alimentar a sua fé. E aí quando vier inverno lá fora, sequidão lá fora, aqui dentro você está brilhando. Por que Paulo e Silas cantaram na prisão, você acha? Para pensar. Eles estão acorrentados. Eu não sei se você é claustrofóbico, já pensou? Ficar preso? E eles cantam louvores a Deus. Em alguns momentos de alguns presos, dá um terremoto, as correntes se quebram. E eles estão louvando a Deus, estão evangelizando o carcereiro, estão falando do amor de Deus. Por que será? Porque eles eram pessoas de fé. Pensamento positivo, que o mundo vai ter um monte, tem a ver com você, com a sua capacidade de ler livros de pensamento positivo, não estou falando que é ruim, mas tem a ver com você. Fé tem a ver com entendimento e testemunho. Enoque, ele mostra o tipo de vida que Deus deseja que vivamos, porque pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, e antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Já pensou, manozinho? Você ir para o céu sabendo que você agradou a Deus? Deus olhar para você e falar assim: Márcio, gostei de ver. Você já pensou, doutor Onésimo? Deus chegar antes de você morrer, Ele te dá esse presente e fala: Onésimo, gostei de ver, parabéns. Já pensou, dona Divani? Deus chega no café da tarde, senta do seu ladinho, está comendo lá um bolo de fubá, tomando um cafezinho preto, e aí Deus fala assim: Divani, gostei de ver, parabéns. Eu não sei de você, mas eu queria muito que o meu Senhor olhasse para mim e falasse assim: Paulo, que gostoso caminhar com você. Gostei de ver, parabéns. É isso que aconteceu com Enoque. Ele obteve o testemunho de que havia agradado a Deus. Como nós precisamos hoje de pessoas que sabem como viver, não é? Como nós precisamos hoje de homens e mulheres que sabem como viver. Como precisamos hoje de testemunhos de homens e mulheres de fé aprovados pelo Senhor. Como nós precisamos hoje de pessoas que têm fé, para que possam nos explicar, para que possam nos contar. Como que você faz, pastor Juninho, para ter fé? O que acontece para eu ver esse brilho na sua vida? Não fique só encantado com a vida do irmão ou da irmã, de quem quer que seja, da pastora Pri, da Ivani. Pergunta, fala: o que é? Eu quero esse brilho, eu quero ter essa vida. O otimismo, ele é desenraizado. Vamos falar junto? O otimismo é desenraizado. Já a fé é enraizada. O otimismo tem prazo de validade. A fé é eterna. Deus fala de uma cidade futura, a futura morada dos que têm fé
em Jesus, uma cidade que vai descer como noiva celestial do céu, uma cidade bela e gloriosa, que tem um rio de águas vivas no meio da praça de ouro, uma cidade que os fundamentos são de pedras preciosas, as portas de pérola de jaspe, uma cidade onde não há lágrima, não há dor, não há pranto, não há morte, não há luto, não tem cemitério, não tem hospital, não tem penitenciária, não tem cadeia, uma cidade onde as pessoas são felizes e os seus moradores herdarão todas as coisas e serão chamados filhos e filhas de Deus, aleluia. Eu quero estar nessa cidade, eu estou de mudança para essa cidade, minha mala já está pronta, e quando o Senhor me chamar, eu estou pronto para ir nessa cidade, que é a cidade maravilhosa. Para isso, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diz os Hebreus, creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. A palavra aqui é galardoador. O galardoador é aquele que paga o salário, vem da palavra mistapotodes, do grego. O galardoador que dá o galardão é aquele que dá um salário ou que dá o prêmio. Em outras palavras, quem paga o seu salário é Deus, quando Ele te dá o galardão. É Ele que te sustenta. Interessante, né? Porque no Jardim do Éden, quem, Luana, que tinha que tirar o sustento? O ser humano. Quem que ia tirar o próprio salário? O ser humano. E na vida eterna, quem que vai pagar o nosso salário? Deus. Deus. Porque lá na vida eterna nós teremos trabalho, mas não para o sustento, mas um trabalho para a glória do Senhor. Mais do que uma sensação positiva, busque a Deus, que é o nosso galardoador. Viva com fé, porque fé é a convicção fundamentada no ouvir, entendimento e que se expressa na fidelidade e na lealdade. Vamos, para concluir, dizer a matemática da fé madura, porque nós estamos buscando a maturidade na igreja. E todos nós devemos crescer, porque daí não pesa para ninguém. E aí essa igreja vai se encher. Você quer ver bonito lá em cima? Esquece de ficar vendo estratégias de que outras igrejas estão fazendo. Não perca tempo com isso não. O que vai dar certo? Sabe o que vai dar certo? Quando cada um de nós assumir o nosso compromisso de crescer em fé. Amém?